Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e dessa vez eu trago para um canal um assunto que eu achei muito pertinente e que foi sugestão da minha amiga Vanessa. Obrigada, Vanessa. Ela sugeriu que eu gravasse um tema sobre os desafios da doença e como a gente trabalha, né? Tendo essa condição. A experiência que eu trago para vocês é a minha, né? De uma pessoa que adquiriu isso faz 5 anos, quando eu tinha 26 anos. Então, eu não nasci com isso, é muito diferente de quem já nasceu e eu acredito que o fardo é até mais leve, né? Porque quem nasceu com isso, considerando os tempos de hoje, veio de uma época que ninguém sabia direito o que era isso, que não conhecia outras pessoas que tinha, que não, os médicos também conheciam pouco, era muito muito engessado os conhecimentos, então esses tipos de pessoas que já nasceram com isso, eu acredito que o fardo delas é muito maior, né? Então nem se compara, né? Mas então vamos começar. Os desafios. No começo, quando eu saí do hospital, eu não dei por mim o que eu ia passar. Eu cheguei às cegas em casa. Primeiro eu tinha a visão do médico que ia ser temporário. Depois de um ano eu percebi que não ia ser temporário. Eu percebi que eu estava com uma doença crônica. Então assim, primeiro você acha que vai tirar de letra. Você fala, tá bom, né? Eu ainda saí do hospital bem, né? Razoavelmente bem. Bem mal, né? Mas assim, na minha cabeça eu ia melhorar. Então, eu achei que eu ia tirar de letra, né? Que realmente era questão de tempo para eu melhorar. Só que o tempo foi passando e eu percebi que estava acontecendo um efeito dominó no meu corpo, que estava tendo um efeito cascata, que ele estava apagando completamente quem eu era e me transformando numa nova pessoa. E isso foi bastante um desafio. Porque é tão engraçado eu lembrar disso, porque hoje em dia eu até consigo falar para as pessoas que me conhecem agora que existia uma Monique antes da doença e uma Monique depois da doença, quase como aquele filme Lembranças de Outra Vida, sabe? Isso é um grande desafio, lembrar como eu era antes da doença e como eu me tornei agora. É tão engraçado que eu até falo para as pessoas assim, eu posso até fazer um quiz de como eu era, sabe? Para as pessoas responderem, né? Qual era a minha bebida favorita quando eu era saudável, assim, sem essa doença? Qual era o restaurante favorito? Que tipo de comida eu fazia bastante, sabe? Então, isso foi um grande desafio. O primeiro grande desafio foi encarar que eu não voltaria a ser a pessoa que eu era antes. Depois, encarar que a minha saúde estava se modificando, se tornando mais sensível. Então, agora eu percebo que eu tenho um desafio muito grande que é lidar com a doença, né? E a minha imunidade baixa, porque o intestino inflamado, a sua imunidade se torna mais abalável, mais sensível. Então, qualquer coisinha pode pegar, qualquer coisinha pode maltratar muito mais o meu corpo do que uma pessoa que tem imunidade alta, que tem o intestino saudável, né? Os outros desafios que a gente encara são assim os medos da recaída, os medos de ter crise. Qual é a diferença de uma recaída para uma crise? Uma crise é uma coisa meio que temporário, de duração curta, vamos dizer. Uma semana, você está em crise, 15 dias no máximo é uma crise, sabe? E você consegue ainda se alimentar bem até, né? Mais ou menos. Já a recaída não, a recaída detona você por pelo menos um mês. Pelo menos é assim que acontece comigo. Essa última que eu tive, por exemplo, eu fiquei de cama. Eu falei para as pessoas, o meu corpo estava trabalhando, mas a minha alma estava fazendo entrevista lá no paraíso para ver se tinha vaga ou estava lotado, sabe? E era muito complicado, porque o corpo não aceita absolutamente nada. Na recaída, ele não aceita. Às vezes, você quer beber água, ele te dá diarreia. Às vezes, você tenta se hidratar com Gatorade, ele te dá um enjoo. Às vezes, você precisa comer nem que seja uma colher de arroz e pronto. Comeu, saiu, sabe? Ou quer subir.
Sabe aquela ideia, eu sou muito jovem pra isso, sabe? Você fica imaginando que você poderia ter uma coisa dessa mais lá pro fim da sua vida, lá, sei lá, pros 90 anos. Que aí tanto faz, né? Tanto fez. Os outros são as dores que é um desafio pra todo mundo, também não é só pra mim. Que de repente, assim, dói. E assim, aí começa a doer aqui, ou dói aqui, ou vem das costas e sobe pro estômago, ou às vezes dói o corpo inteiro. É muito difícil porque às vezes dói o dia inteiro, então o dia inteiro, como você já é manjado, você sabe que se você comer, vai doer mais e vai demorar mais para sair, então você se adequa para fazer os jejum intermitente, sabe? Comer mais o básico, beber mais líquidos para não desidratar. A gente vai se adequando e se adaptando e tentando se conhecer, né? É meio que assim que a gente vai lidando. E eu tô falando pra vocês os desafios e mais já a solução que eu me adequo, né? Pra ficar mais dinâmico. Outros que eu anotei são os problemas sociais, falta de compreensão das pessoas, dificuldade de encontrar psicólogo que te entenda, médico que te entenda, sabe? Por exemplo, eu tive uma psicóloga que tinha o intestino inflamado que nem eu e assim, era uma bênção falar com ela, porque às vezes eu tinha medo de falar assim, que tipo doeu, que eu não consegui trabalhar, que tá complicado. Eu tinha muito medo de ser julgada negativamente. Só que ela sempre me dizia, Monique, eu entendo perfeitamente o que você tá passando, porque eu também passo por isso. Nossa, aquilo ali, sabe, meu, era como limpar a minha alma e falar assim, não, tá tudo bem, ela te entende, sabe? Porque a última psicóloga que eu tive, como ela não tem a doença crônica nem nada, ela só trata, né, as pessoas. Ela dizia pra mim que eu tinha que lidar com a doença de uma forma que a doença não me dominasse, né? E assim, eu quero ver quem tem o intestino inflamado e fala que a doença não domina você. É claro que a doença domina. Eu não sei, sabe, se existe uma pessoa no grupo que fala a doença não me domina. Eu falo ótimo, porque eu quero a receita. Falo que me domina porque quando dói, não tem conversa. Eu posso estar numa festa, eu posso estar em casa, eu posso estar no meio de expediente, eu posso estar no meio da rua. O corpo não quer saber, ele vai doer, vai fazer você suar, vai ter que correr pro banheiro, às vezes não tem banheiro, aí você sabe, cai em qualquer banheiro por aí, você fica assim horas morrendo no banheiro, sabe, e a pressão caindo, suando, depois você sai e aí o abdômen começa a doer porque tá tudo sensível, aí às vezes, sabe, tem dores que em pé dói, sentada dói, deitada dói, não importa, o corpo só quer doer e ele não tem cerimônia. Por isso que eu digo que a doença me domina, porque realmente eu não sou capaz de ser mais forte que ela. E a compreensão das pessoas é muito difícil, porque muita gente não passa por isso, não conhece ninguém que tem e olha pra você como se você estivesse exagerando, como se você estivesse reclamando de uma dor de barriga que vai passar logo. Ah, eu também tenho gastrite e não tô morrendo assim que nem você. Eu falo para as pessoas assim, você só vai saber me julgar no dia que você tiver o que eu tenho. E olha, eu desejo pra você que você nunca tenha o que eu tenho. Sério mesmo, porque eu não desejo nem pra um inimigo o que eu tenho. Outros desafios são medo de comer os altos e baixos de comida. E realmente isso acontece, por exemplo, essa última recaída me tirou banana maçã. Agora eu como banana maçã e me dá diarreia. Então é assim, como eu falei pra vocês, um dia aceita leite de amêndoas, amanhã não aceita mais. Agora aceitava banana maçã, agora não aceita mais. Eu falo pra vocês que tirou a banana de mim assim, porque uma vez eu comi e deu errado. Não, eu tentei a banana mais verde, eu tentei a banana amadurecendo, eu tentei a banana madura, eu tentei uma mordida, eu tentei duas, eu tentei tipo um dia, esqueci por 5 dias no meu corpo, eu não quero saber. Agora só quando ele quiser, ele vai aceitar a banana de novo. E lá vai eu ficar sem o potássio, né? Que é a fonte que eu buscava vitamina, o potássio era da banana. Agora eu vou ter que arrumar um plano B. Então, os outros gastos com remédio, com experimentos que a gente faz, porque vocês concordem ou não, a gente é até cobaia de médico e nutricionista, por mais que eles saibam, que eles tenham conhecimento, sabe, de tais e tais remédios e suplementos que fazem bem para o intestino inflamado,
Vai do seu corpo dizer se quer ou não. Então, às vezes, você gastou R$ 100 num remédio que te passaram, ótimo, deu tudo certo, parabéns, e isso é um alívio. Às vezes, você gasta 200 em outro e o seu corpo não aceitou. E o que você faz? Jogou o dinheiro pela janela. Aí lá vai você voltar no médico, nutricionista, ou o que quer que seja. Fala, então, não deu certo, o que eu faço? Então vamos para outro e outro, vamos testar outro até o seu corpo aceitar. O tanto que a gente gasta com isso, sabe? É unânime. Todo mundo fala, essa doença é para rico, porque pobre não tem condições de manter, sabe? Todas essas coisas que o intestino prega na gente, sabe? É complicado. Agora, depois que eu tive o apoio dos grupos, depois que eu encontrei outras pessoas que têm e tal, realmente isso me ajudou bastante, sabe? Eu encontrei muito apoio nas pessoas que têm a mesma coisa que eu, que passam pelas mesmas dores. Isso acaba dividindo o fardo, sabe? Eu acho que sem essas pessoas, sem vocês que me ajudam, que compartilham, que a gente troca experiência, o meu fardo tinha ficado muito mais difícil e eu não sei o que eu seria hoje, sabe? Provavelmente eu seria uma pessoa muito mais abalada emocionalmente se eu não tivesse o apoio de vocês, dos grupos que eu sigo e divido experiências, sabe? E para o outro tema, que é como trabalhar com isso, né? Olha, é muito complicado trabalhar com isso, e isso eu até encaro como um outro desafio, porque realmente a gente precisa buscar um equilíbrio emocional, psicológico, um bem-estar, sabe? Aquela paz de espírito, o que quem trabalha não tem, né? Quem trabalha precisa atender às necessidades da empresa, do cliente, atender às necessidades de, sabe, pressão do chefe, pressão do cliente, demanda, atender os pedidos, está tudo de acordo, e com a saúde debilitada isso se torna um desafio raiz quadrada, né? E mais a pandemia que trouxe o medo do desemprego, o medo de não ter dinheiro, o medo de não pagar as contas, vem a inflação, aumenta o preço de tudo e a gente, sabe, com poucos recursos. A nossa dieta já é muito escassa, mas é muito delicada, então abala diretamente ela, né? E eu tenho para mim, depois que eu adoeci, que eu não sou mais a funcionária de antes, eu não sou mais a profissional de antes. Antes, né, de eu adoecer, eu trocava de emprego uma vez por ano. Em busca de novas oportunidades profissionais, em busca de melhorar o salário, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que não estava muito cômoda na minha situação, sabe? Eu sempre estava em busca de novos desafios. Mas com a doença eu percebi que eu não consigo me comparar a uma pessoa que é saudável, sabe? Não tem como eu dizer que ótimo, eu consigo disputar uma vaga com uma pessoa que é saudável, mas não passo nem perto. Porque enquanto essa pessoa saudável, ela é saudável, pode sair, comer e não tem nenhum problema, de repente eu posso sentir uma dor de barriga, um desconforto e, sabe, o meu trabalho durante o dia ser interrompido por causa disso, eu não consegui mais trabalhar. A gente torce para isso não acontecer, a gente procura ser mais estável possível e é assim que eu lido, sabe, com o trabalho. A gente precisa procurar às vezes um trabalho estável, aceitar as condições que tem mesmo, sabe? Mesmo que esse trabalho às vezes não seja tudo aquilo que você quer, mas ele realmente é aquilo que às vezes você precisa para manter o seu intestino mais estável, sabe? Por mais que estabilidade a gente só encontre no serviço público, né? Não no privado, mas ainda tem umas exceções por aí e eu realmente, assim, procurar sempre manter uma dieta estável, equilibrada, sem inventar muitas coisas durante a semana, para que eu consiga trabalhar, né? Para que o meu intestino não prejudique o meu desempenho. Então, hoje, o que eu tenho para mim é que eu não posso dar um passo maior que a perna e eu tenho que me adequar ao máximo à situação que eu tô vivendo, à condição financeira e tal, sabe? Porque se eu ir além disso, com certeza isso vai abalar o meu intestino e ele vai descontar em mim, ele vai me dar uma diarreia, uma crise, uma recaída, sei lá, e vai zoar, sabe? Então,
trabalhar é para os fortes, sabe? É para as pessoas que realmente são determinadas, que precisam de dinheiro. E não tem muito o que fazer, né? Cada um tem o seu segredo. Como lidar com isso? O meu segredo é meio que esse, sabe? Procurar uma estabilidade muito alimentar, muito pontual, para não fugir muito do que eu posso comer, para que esses alimentos não prejudiquem o meu expediente, né? E eu consiga trabalhar pelo menos de segunda a sexta estável. Eu já tive problemas durante o expediente quando eu estava trabalhando no escritório. Meu chefe me mandar para casa porque ele viu que eu estava mal. Eu consegui ir para casa e teve vezes que ele falou para eu ir para casa e eu falei, meu, não consigo nem levantar daqui. E assim a gente vai vivendo, né? Mas muito obrigada por vocês que estão me seguindo, por estar me acompanhando. Obrigada pelas pessoas que se preocuparam comigo, que me mandam mensagem. Obrigada pelas minhas amigas que... Não é toda hora que a gente tá bem pra conversar e tal. Às vezes a gente tá muito mal-humorado e não quer descontar nas pessoas. Mas eu agradeço muito quem tá me acompanhando até agora e não desistiu de mim. Muito obrigada, pessoal. E até a próxima. Tchau!